Muito boa noite, irmãos. Graça e paz. É um prazer estar com vocês nesta noite, para que a gente possa adorar ao nosso Deus, todos juntos, como a sua igreja aqui. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 99, Salmo de número 99. Nós vamos ler dos versículos 1 a 3. Salmo 99, que diz assim: O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado teu grande e temível nome, que é santo. Vamos orar? Senhor bendito, nós queremos te agradecer, Deus, nesta noite, por mais um ano que se inicia, Deus. Obrigado, porque apesar de todas as coisas, Deus, nós sabemos que o Senhor reina, é isso que diz a tua palavra que acabamos de ler. O Senhor está acima de tudo e de todos, e tudo está nas tuas mãos, Pai. Te adoramos porque o Senhor é o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, aquele que tem todo o poder, aquele que pode todas as coisas segundo a sua única e poderosa vontade, Deus. Queremos te agradecer nesta noite, Deus, pelo teu amor, pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecer, ó Deus, por podermos ouvir a tua voz através da tua palavra e podermos, ó Deus, sermos transformados dia após dia. Abençoa o teu povo nesta noite, abençoa cada pessoa que está vendo esse culto, Senhor, a fim de que nós hoje possamos te adorar como convém a cada cristão, a cada filho teu, Deus, que nós possamos te adorar de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor com essa canção. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor, me atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração. Venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha
minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Toda tua parte. És meu Senhor, meu Salvador. Glória a Deus. Vamos então orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai bendito, nós queremos nesse momento, Deus, diante do Teu poder, da Tua majestade, nos colocarmos diante do Senhor, ó Deus, com o nosso coração contrito, para que nós possamos, ó Deus, nesse momento, sermos perdoados pelo Senhor. Deus, que nós aqui, como igreja Tua, possamos verdadeiramente, Deus, sempre nos arrependermos de todos os nossos pecados, de tudo aquilo que fazemos errado, que desagrada ao Senhor, que vai contra a Sua palavra, Pai, porque nós pecamos de várias maneiras, muitas vezes nem sabemos que estamos pecando, ó Deus, mas perdoa-nos, ó Pai, como Davi pediu, até mesmo daqueles pecados que não sabemos que cometemos, Deus. Derrama do Teu perdão, perdão este que vem até nós, através do sangue de Cristo que nos cobre, Senhor. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos, ó Pai, faze-nos novas pessoas, faze-nos, ó Deus, verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor, transformados, ó Pai, e que cada dia mais desejemos, ó Deus, parecermos com Cristo, nosso Senhor e Salvador, que cada dia mais, Senhor, nós possamos Te adorar e Te bendizer, através das nossas vidas, através dos nossos atos, Pai. Perdoa o Teu povo, Senhor, e aviva a Tua igreja, desperta a Tua igreja, para que nós, ó Deus, possamos crescer como igreja de forma abençoada, para que cada dia mais as pessoas da nossa igreja, Senhor, sejam pessoas, homens e mulheres, que vivem para honrar e glorificar ao Senhor. Por isso, Deus, Te agradecemos pelo Teu perdão. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que todas as vezes que clamamos a Ti, verdadeiramente, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos perdoa e o Senhor renova a nossa força e renova a nossa fé. Louvado seja o Teu nome, exaltado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje eu quero conversar com vocês através do texto que está no livro do profeta Abacuque. Quero pedir a você que abra então a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Nós iremos ler dos versículos 16 a 19. Embora nós, durante essa noite, iremos ver todo o livro de Abacuque, partes do todo o livro de Abacuque, que contém apenas 3 capítulos. Que é então Abacuque, capítulo 3, versículos 16 a 19. Você pode abrir aí a sua Bíblia ou ouvir com atenção. Antes de nós lermos, eu quero avisar que nós estamos transmitindo este culto justamente porque
estamos cumprindo a determinação municipal que diz que as igrejas não podem se reunir, embora a determinação estadual, no que eu li, me parece que não proíbe o culto religioso, desde que observadas as determinações. Porém, nós temos que cumprir aquilo que diz as leis, e a lei do município onde nós estamos situados diz que nós não podemos realizar o culto presencial. Vamos ver como é que fica durante essa semana, mas eu espero que nós possamos nos reunir a partir do próximo domingo, certo? Então, a partir do próximo domingo, nós teremos o culto presencial, se nada mudar, se nada for alterado, né, diante dos decretos aí da pandemia, que continua aqui em 2021, perdão, né? Então, nós vamos ter o culto semana que vem presencial, escola dominical, tudo normal, certo? Caso não haja nenhuma mudança até lá. Vamos lá, Abacuque, capítulo 3, versículos 16 a 19, que diz assim: Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te glorificamos, Pai, pelo privilégio que temos de ouvirmos a sua voz através da tua palavra. Por isso clamamos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco agora. Que o Senhor, ó Deus, trate o nosso coração, ilumine as nossas mentes e esteja, ó Deus, cuidando do nosso crescimento espiritual. Que esse ano, Deus, seja um ano exponencial diante do Senhor, diante da tua igreja, para que nós, ó Deus, verdadeiramente possamos, Deus, fazer a tua vontade em tudo, para que nós vivamos a nossa fé de forma plena, Senhor, para que nós, ó Deus, possamos alcançar os alvos que nós tínhamos e ainda temos para esse ano novo, que é da tua construção, Senhor, que nós nos engajemos cada vez mais na obra do Senhor, na igreja do Senhor, segundo a tua vontade revelada na tua palavra. Abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé agora e afasta de nós, ó Deus, toda a astúcia de Satanás, todo dardo inflamado do maligno, ó Deus, que intenta sobre as nossas vidas, para que nós não prestemos atenção à sua voz. Abençoa a cada pessoa, Deus, que está assistindo agora. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amados, hoje nós estamos realizando, então, o nosso primeiro culto do ano de 2021. E estamos realizando esse culto de uma maneira que eu, pelo menos, não esperava realizar novamente. Um culto online, onde, mais uma vez, nós não podemos nos reunir presencialmente para adorarmos ao nosso Deus. Pensava eu que, apesar das restrições, né, que nós tínhamos, esse início de ano, caminharíamos de maneira como nós estávamos até o fim de 2020. Espaçamento, máscaras, álcool gel, termômetro na entrada, o tapete sanitizante lá para limpar os pés. Isso realmente é algo muito triste, mas graças a Deus que nós ainda podemos nos reunir de forma virtual. E eu preciso confessar aos irmãos que eu fiquei extremamente cansado, desanimado com isso. Mas Deus me fez ver, através da sua palavra,
que tudo continua na mais perfeita ordem, porque tudo continua no governo das suas santas e benditas mãos. E você? Como é que você começou 2021? Cheio de esperança e fé? Ou com coração apertado, com medo, ansioso pela vacina, para que a vida volte ao normal? Como é que você começou o seu ano? O que fazer então se acaso as vacinas não forem eficientes como se propõe? O que fazer se nós tivermos que continuar com os cultos online de agora em diante? Como é que vai ficar a sua fé? Como é que ficarão os seus votos de ano novo diante de um ano que está começando com uma cara de ano velho? Porque é assim que o ano parece que está começando, irmãos, com uma cara de ano velho. Parece que nada mudou. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que é necessário ter, não apenas no ano que se passou, de 2020, ou necessário ter de 2020 para 2021, mas por toda a nossa vida e até depois da nossa vida, que é a esperança. Viver na esperança, não só para essa vida, mas para a vida vindoura. Esse livro do profeta Abacuque, apesar de pequeno em capítulos, nos traz algo extraordinário que serve não apenas para o momento que nós estamos vivendo, apesar dessa pandemia, passando por essa pandemia, mas para toda a nossa vida, em todos os momentos. Abacuque foi um profeta do reino de Judá, onde o povo, que era o reino do sul, onde o povo havia se afastado de Deus e dos seus preceitos, havia se prostrado a outros deuses, viviam de forma obstinada, longe da vontade de Deus, cheios de si, imorais, violentos, cheio de corrupção moral e política. É esse o contexto do livro de Abacuque. A exemplo do reino do norte, Israel, que já havia sido dominado pelos assírios, agora seria a vez do reino do sul. Era isso que Deus estava falando ao profeta, porque o reino do sul não se manteve com Deus, mas se afastou de Deus, e agora sofreria as consequências desse afastamento. Mas agora não pelos assírios, mas pela mão dos babilônios, que viriam, derrotariam os assírios e assumiriam todo o poder, que é o que nos diz o versículos 5 e 6 do capítulo 1 ainda. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam que lhes fosse constado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Isso está no capítulo 1, versículos 5 e 6. Deus mesmo fala ao profeta como que aconteceria esse exílio, como é que o povo de Judá seria exilado. Então esse livro do profeta Abacuque nos mostra um homem de Deus que estava com o seu coração inquieto diante de tudo o que estava presenciando e também com aquilo que haveria de acontecer. Mesmo diante dessa situação de desesperança, Abacuque teve a coragem de abrir o seu coração de forma verdadeira diante de Deus. E quando ele abriu o seu coração, ele foi transformado pela palavra de Deus em resposta e teve a sua visão totalmente mudada. Tudo aquilo que ele pensava foi transformado. Ele vai do medo e da desesperança para a adoração e confiança em Deus que tudo governa. O livro aqui inicia com a primeira queixa do profeta, que mostra
Não é ali que o mundo ia de mal a pior. É isso que diz o primeiro capítulo no início. A primeira queixa de Abacuque, não é, mostra que o povo estava totalmente afastado de Deus. E aí Abacuque abre o seu coração e diz: Deus, parece que o Senhor não está vendo. Parece que o Senhor não está vendo o que está acontecendo com o povo, está sendo oprimido, massacrado. E a resposta do Senhor ao profeta foi não que mudaria as coisas, mas a resposta de Deus ao profeta começa ali no versículo 5 e 6, que eu acabei de ler, dizendo que ele mandaria um povo que era cruel, não é? Mandaria os exércitos babilônios com força e violência contra o povo que estava obstinado. Ele reclama uma segunda vez, então, Abacuque faz a primeira reclamação, Deus responde, e agora ele reclama uma segunda vez, mostrando o quê? Mostrando a injustiça, a maldade, a falta de misericórdia dos governantes e magistrados diante dos justos. E Deus, mais uma vez, o responde, mostrando ao profeta a sua grandeza, mostrando que nada, absolutamente nada, escapa ao seu olhar e que logo ele agiria. No tempo determinado, tudo ficaria bem. E até os babilônios, com a sua força e violência, tinham um tempo designado pelo próprio Deus, um tempo em que Deus havia mostrado e deixado que esse povo exercesse a sua força e poder, mas que tudo também chegaria ao fim de acordo com a vontade de Deus. E então nós chegamos no capítulo 3, na parte que nós lemos, que é a parte final do livro, onde o profeta mais uma vez abre o seu coração, mas desta vez não para questionar, não para reclamar, mas para adorar a Deus diante da sua resposta, para agora ser enchido de plena esperança pelo que Deus iria fazer. Abacuque começa aqui então com medo e ele termina com vitória e esperança. Uma esperança que não era apenas para alguns anos, para algumas décadas, mas para toda a sua vida, porque Deus não abandona os seus. É isso que traz esperança. Abacuque, a história de Abacuque é a nossa história, porque a exemplo do tempo do profeta, nós hoje passamos pelos mesmos problemas de injustiça, de maldade, de perversão e imoralidade no nosso tempo. Não há justiça, e quando há justiça, ela é demorada, não age de forma plena, de forma rápida em cumprir a justiça. Há fome espalhada por todo lado, há desemprego, há corrupção no executivo, há corrupção no legislativo, há corrupção no judiciário. Em todos os lugares nós vemos isso. Quando nós lemos o livro do profeta Abacuque, parece que ele está falando para nós agora, no nosso tempo. No nosso tempo, há exemplo de lá, há um afastamento de Deus, há um afastamento dos princípios de Deus, da presença do Senhor. E esse afastamento da presença de Deus agora é reforçado pela pandemia, onde as pessoas se afastaram cada vez mais de Deus, cada vez mais da sua casa. Há pessoas que nem voltarão mais para as igrejas, como eu tenho conversado com vários amigos pastores. Existem outros pensamentos chamados de verdade, que se contrapõem à única e verdadeira verdade. Pensamentos que exaltam o ser humano, pensamentos que exaltam as suas conquistas, pensamentos que exaltam as suas vontades, a vontade humana, pensamentos que exigem tanto dos seres humanos, que os levam à depressão, ao cansaço físico, ao cansaço mental, a uma vida vazia, embora cheia de coisas. Nosso tempo, amados, não está diferente do tempo do profeta Abacuque, em nenhum momento. E qual deve ser então a nossa oração diante deste mundo ao qual nós vivemos, diante das perspectivas
que nós temos e que nos assombram, nos paralisam. Diante de uma vida de máscara e álcool gel, que não abandonamos em 2020, mas carregamos para 2021. Continuaremos paralisados? Continuaremos com medo? Nós perderemos a esperança de uma vez por todas, então, nesse novo ano? É claro que não, amados. Esse livro do profeta Abacuque nos faz um convite a uma vida de esperança, e não apenas esperança para esta vida, mas para que virá após esta vida. E qual a receita, então, para um ano verdadeiramente novo? A receita é a mesma de sempre, e sempre será palavra, oração e gratidão. É isso que deve permear a vida do cristão verdadeiro. A leitura da palavra, oração constante, perseverante e gratidão em todos os momentos. Abacuque ora a Deus. Ele ora num tom desafiador, porque ele queria uma resposta para aquilo que ele estava passando, para toda a situação que estava lhe trazendo medo e angústia para a sua alma. Mas o que muda o seu discurso não foi pressionar a Deus para a resposta, porque Deus o responde confirmando que estava trazendo medo e angústia à sua alma. Porém, a resposta de Deus, apesar de confirmar o que ele queria evitar, trouxe para ele alívio e esperança à sua alma. Você orou nessa passagem de ano? Agradeceu a Deus pela saúde, apesar da pandemia? Agradeceu o pão que você teve durante todos os dias de 2020? Ou a festança, a comilança, a bebida te fizeram esquecer? Você colocou seus medos diante de Deus de forma verdadeira? Amados, a receita para um ano novo pleno continua a ser ouvir a palavra de Deus. Porque quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, mais nós somos enchidos de esperança, mais nós somos enchidos de paz, mais nós somos enchidos de alegria. Quando Abacuque ouve a resposta do Senhor, ele deixa de se queixar, ele deixa o medo de lado, ele deixa a tristeza de lado, ele deixa até mesmo de pensar em Judá e na Babilônia. Deixa tudo isso de lado para pensar apenas em agradecer e exaltar a Deus pelo seu amor e pela sua fidelidade, porque ele entende agora que absolutamente nada escapa ao olhar do Senhor. Ele entende que tudo continua nas mãos do Senhor, porque é Ele quem governa e é o Senhor do tempo, e mostra que tudo acontece de acordo com o seu propósito, que aquilo que parece mal agora, aquilo que parece ruim agora, pode ser transformado e será usado para completar o propósito de Deus. Que a nossa visão deve estar firmada em Deus e não nas circunstâncias. É isso que o livro do profeta Abacuque nos mostra. Então, busque a Deus nesse novo ano através da sua palavra, porque é pela palavra que nós somos transformados dia após dia, é pela palavra que nós somos enchidos de esperança e de paz, mesmo em meio ao caos que nós possamos estar vivendo. A palavra nos garante que Deus não nos abandona, que Ele cuida dos seus, que Ele sustenta os seus. A palavra nos mostra que Deus continua a ser o Deus que tudo vê. Há exemplo lá da história de Agar no deserto, quando ela diz: Be'er la'ai roi, o Deus que me viu e me tirou dessa situação de angústia. Deus continua a ser Be'er la'ai roi, aquele que nos vê, aquele que cuida de nós. Ele continua a ser o Deus que nos sustenta. A exemplo do momento em que Samuel ergue um altar dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra de Deus muda a nossa visão a respeito desse mundo, porque pela palavra
nós vemos e começamos a entender que esse mundo está decaído pelo pecado e que nós precisamos aprender a viver pela fé, a exemplo do que nos é dito no capítulo 2 aqui de Abacuque, no versículo 4. Olhe comigo, capítulo 2, versículo 4 diz assim, Deus falando, a resposta de Deus para o profeta, diz assim, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Em outras traduções diz, mas o justo viverá pela fé. E isso nos é confirmado no Novo Testamento. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. É isso que diz o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. E mais, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A fé em Deus, amados, revelada pela palavra, deve nos levar à esperança de uma vida melhor, à esperança de um ano novo melhor. Pela palavra, nós não podemos viver pelas circunstâncias, mas firmes em Jesus Cristo, que é o nosso alicerce, que é a nossa rocha, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor. Nós precisamos viver debaixo da vontade de Deus, revelada na palavra de Deus. E a sua vontade é que nós sejamos como Jesus Cristo, que tenhamos o seu caráter. Se a nossa fé for enfraquecida, nós vamos acabar vacilando, nós vamos acabar afundando. A exemplo de Pedro, que no meio da tempestade viu Jesus caminhando e fala, eu quero ir com o Senhor. Jesus diz, vem. Ele vem, caminha sobre as águas como mestre, mas quando ele vê as ondas, a tempestade ali, ele tira os olhos de Jesus, e então ele começa a afundar e clama a Jesus, Senhor, me salve. Nós precisamos estar sempre com os olhos em Jesus, independente da situação. A nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos devem estar alinhados à vontade de Deus, para que nós consigamos experimentar a boa, agradável e perfeita vida revelada por esta vontade, pela palavra de Deus. Na década de 90, ouvi de um velho engenheiro alemão que disse assim: nos meses finais da Segunda Guerra Mundial, ele com 20 anos servia na temível Luftwaffe nazista. Seu avião foi abatido pelos russos e ele, com outros sobreviventes, foi levado e mantido preso por quase um ano num campo de concentração soviético. Passou um período de fome, privações, maus tratos e humilhações. Quero agora contar uma história para vocês, onde muitas pessoas estão desanimadas, muitas pessoas dizendo, olha, eu quero esquecer esse ano de 2020. Uma história que eu li no jornal Brasil Presbiteriano, que foi muito interessante, e eu quero compartilhar com vocês agora. Na década de 90, ouvi de um velho engenheiro alemão, que nos meses finais da Segunda Guerra Mundial, ele com 20 anos de idade, servia na temível Luftwaffe nazista. Seu avião foi abatido pelos russos e ele com outros sobreviventes foi levado e mantido preso por quase um ano num campo de concentração soviético. Passou um período de fome, privações, maus tratos e humilhações. Mesmo sendo um homem experimentado e calejado,
não deixei de observar em seus olhos uma quase imperceptível lágrima, ao me dizer que se lhe fosse dada, de alguma forma, a oportunidade de eliminar da sua vida um ano, aquele ano da prisão seria o único que ele não apagaria da sua existência e memória. Foi um período duro e dificílimo, mas o que ele aprendeu e amadureceu se transformou em uma conquista para o resto da sua vida. Esse artigo, esse relato está no Brasil Presbiteriano de dezembro de 2020, que é um texto do presbítero Dante Venturini de Barros. Eu achei muito interessante porque vem a calhar muito com aquilo que nós acabamos de ler aqui no relato do profeta Abacuque. Muitas pessoas estavam querendo que o ano virasse logo, desejosos, acaba 2020, para que tudo de ruim que nós passamos durante esse ano ficasse para trás. Mas a verdade, amados, é que o ano de 2020 deve ser lembrado, sim, deve ser colocado nas nossas vidas como um mero memorial, para que nós jamais venhamos a nos esquecer da nossa fragilidade, sim, porque um vírus invisível aos olhos foi capaz de ceifar tantas vidas. Para que nós não nos esqueçamos da importância de um abraço apertado nos nossos familiares, para que a gente não se esqueça da importância que tem os amigos verdadeiros, da importância que tem os passeios que nós devemos fazer, seja sozinhos, seja com os nossos familiares, da importância que tem de nós encurtarmos as distâncias territoriais e até mesmo virtuais, para estarmos juntos presencialmente daqueles que nós amamos. Serviu também para mostrar aqueles que estão no caminho e os que passam pelo caminho de vez em quando, para mostrar a alguns que eles não estão andando no caminho de Cristo, mas são apenas simpatizantes do cristianismo e não cristãos convertidos. Serviu também e deve nos lembrar, deve nos mostrar a importância de estarmos juntos como igreja para cultuarmos a Deus. Serve como um memorial para nos mostrar que nós precisamos cada vez mais de Deus. A exemplo de Abacuque, há uma profecia, e esta profecia ainda não se cumpriu, que é a volta de Jesus. Essa profecia deve ser esperada, deve ser amada e desejada por cada cristão. E assim como na história, no tempo do profeta, a palavra lá se cumpriu, porque Judá foi levado cativo para a Babilônia, ela irá se cumprir novamente, porque nós caminhamos para o fim. Não como muitas pessoas estão dizendo, não como muitas pessoas estão querendo mostrar para cada um de nós, é o fim, é o sinal do fim. Amados, nós já estamos no fim. Desde que Cristo subiu, nós esperamos a sua volta. Então nós caminhamos para o fim e não sabemos quando isso acontecerá. Mas assim como se cumpriu no tempo do profeta as palavras de Deus, ela se cumprirá novamente. Porque nós estamos caminhando para o fim, nós não sabemos um dia, mas ela se cumprirá. Assim como Deus respondeu a Abacuque, Ele nos responde hoje. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. É o que diz Abacuque capítulo 2, versículo 3. É isso que diz a palavra de Deus para nós nessa noite, amados. Que nós tenhamos um ano extremamente abençoados, mais firmados
pela palavra de Deus. Busca ouvir ao Senhor através da sua palavra. Ore incessantemente. Busque a Deus em oração. Fale com Deus. Fale dos seus medos. Fale das suas angústias, porque Ele te vê, porque Ele te ouve. Ele é o seu Pai e Ele te ama. Então continue a orar incessantemente e seja agradecido em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Acredite firmemente no Senhor, porque Ele jamais te abandonará, jamais te deixará. Que o seu ano novo seja cheio de esperança e que você aprenda a ter uma vida de esperança, não só um ano, mas uma vida de esperança, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a essa pandemia que continua, mesmo em meio a outra pandemia que talvez apareça. Que os seus planos, que os seus sonhos, cada um deles, sejam colocados diante de Deus em primeiro lugar, para que Ele te responda o que é melhor para você. Busque ao Senhor em oração, leia cada vez mais a palavra e se renda ao senhorio de Cristo. Que o seu ano, que o nosso ano, seja renovado da paz, do amor e da alegria de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Bendito Deus, abençoa as nossas vidas, Pai. Abençoa a vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo. Abençoa, Deus, trazendo a Tua paz que excede todo entendimento, derramando cada vez mais do Teu amor, Senhor, derramando cada vez mais da Tua unção sobre cada um de nós, Deus, fortalecendo a nossa fé, nos fazendo crescer, nos animando e renovando, Senhor, a cada um. Encha-nos de esperança, não de qualquer esperança em qualquer coisa, não numa esperança simplesmente numa data que muda, mas na esperança verdadeira que vem do Senhor. Abençoa o Teu povo hoje e todo esse ano, por toda a vida, Senhor. Abençoa os lares, reestrutura os lares, Senhor, os relacionamentos. Traga paz, traga saúde àqueles que estão, ó Deus, sofrendo pelas enfermidades, Deus. Derrama da Tua cura sobre essas vidas. Transforma a vida daqueles que passaram de um ano para o outro abatidos, entristecidos, ansiosos. Aqueles, ó Deus, que estão sofrendo por depressão, que eles sejam curados, restaurados e renovados pela Tua santa presença, pelo Teu santo amor. Abençoa o Teu povo, Deus, abençoa a nossa igreja, aviva a nossa igreja, Senhor, através da Tua palavra. Aviva este povo que dorme, faça-os acordar, Senhor, porque é tempo de renovação, é tempo de crescimento e avivamento. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana cheia da presença do Senhor. Um grande abraço e até mais.